Agora vamos falar com o presidente da Associação Empresarial de Blumenau, ACIB, Renato Medeiros, que no final do mês entrega a presidência para a nova diretoria da entidade. Vamos fazer aí um balanço do mandato que termina no final deste mês de maio. Obrigado, presidente, pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Jorge. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui falando contigo e falando com o teu público. Bom, vamos relembrar, né? O senhor já falou isso, mas nunca é demais perguntar, né? É tradição de que os presidentes da entidade concorram à reeleição. E o senhor abriu mão de tentar uma reeleição. O que motivou isso? Eu acho que hoje as coisas estão acontecendo muito rápido, Jorge, né? Tudo gira, os negócios, a vida da gente, é tudo muito rápido. Acho que a associação já está num ritmo que é bom essa renovação a cada 2 anos. Né? Eu estou na Associação Empresarial há 10 anos, os últimos 2 como presidente, e conversando bem com a Cristiane, que muito provavelmente iria ser a sucessora, como aconteceu, né? A gente alinhou que 2 anos até seria, não sei se a palavra é fácil, mas seria melhor até para conseguir trazer mais gente para a associação com essa renovação a cada 2 anos, né? A gente andou pesquisando Joinville, Criciúma, Criciúma são 3, Joinville são 2, já tem essa tradição, né, de 2 anos no mandato, sem reeleição. Não precisamos mudar o estatuto, porque o estatuto permitia, né, com reeleição ou sem reeleição, mas acho que essa renovação faz parte e vai fazer bem para todo mundo, inclusive para mim, né? Acho que são 10 anos de dedicação, os últimos 2, como eu falei, muito forte. E agora eu já estou indo, depois da eleição, para o conselho da associação, né? Não me afastarei da associação. Estará sempre lá, né, presidente? A meta, eu me lembro quando o senhor assumiu a presidência da CIB, o senhor falou muito na questão da educação. Melhorar o índice da educação nas escolas públicas aqui de Blumenau. E nesses 2 anos, né, de que forma a CIB contribuiu e que resultados que o senhor viu nesse sentido? Nós fizemos, Jorge, algumas ações principalmente com a Secretaria Municipal de Educação. Com o Estado um pouco distante, né? O Estado tem uma estrutura muito pequena quando se fala em educação. Agora está diferente, agora a Patrícia está lá e nós conseguimos fazer algumas ações. Pena que o IDEB ele não foi divulgado para a gente poder comparar por causa da pandemia. As pesquisas não foram feitas, ou se foram, os números estavam muito ruins e não seria bom para o governo anterior divulgar esses números. Ficou um tempo sem divulgar e a gente perdeu um pouco o efeito de comparação. Mas acho que o simples fato de a gente ter levantado essa bandeira já fez com que a sociedade, a cidade, voltasse a discutir esse assunto, que não é dado muita importância no dia a dia das crianças e da escola, mas para quem vai investir, para quem vai vir para a cidade gerar emprego, é uma informação importante. E se a gente tem um número alto do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento Escolar, se a gente tem um número alto, isso também serve de argumento para atrair para cá, tanto investidores como trabalhadores que vão trazer seus filhos para estudar em Blumenau. Então, acho que isso deve ser uma bandeira constante e de toda a sociedade. Fica sempre ligado na qualidade da educação das nossas crianças. Na universidade é importante, o 3º grau, né, que seria o curso universitário, é importante, mas é a base, Jorge. É a base, principalmente os primeiros anos de escola. É ali que define-se uma tabuada, uma aula de geografia, uma aula de português. Entender, interpretar um texto, começa ali. Né? Vou fazer um curso, vou fazer um mestrado, ótimo, um curso superior. Mas a nossa base é que nós não podemos permitir que não tenha qualidade, até pelo nível da nossa cidade, né? Com certeza. O que o senhor tem algo que o senhor pretendia aplicar ou desenvolver ou iniciar que acabou não acontecendo? Na verdade, Jorge, sempre fica, né, uma frustração pelas grandes obras, principalmente obras estruturantes, que continuam andando a passos muito lentos, né? Só para ficar em 2, SC 108 e BR 470. A gente, por mais força, por mais trabalho que tenha feito,
continua andando no ritmo que os governantes querem. Eles fazem de conta que tocam a obra e a gente fica aqui cobrando. A BR-470 tem andado até um pouquinho mais, depois da troca do superintendente DENIT. O Alisson vem fazendo um ótimo trabalho lá, a obra vem andando com os mesmos recursos que tínhamos no passado. É só gestão e imposição. E a S68 vai até no viaduto e dali para frente pouquíssimas perspectivas. Nem se sabe como é que vai ser o traçado dali para frente, né? Sim, não tem projeto, não tem licença ambiental, não tem nada. Mas no governo anterior diziam que tínhamos, né? E agora a gente tem um secretário de infraestrutura que é muito ligado aqui ao Vale, né? Que é o Gerry Comper, né? O prefeito está em contato com ele deve vir a Blumenau por esses dias aí. É mais uma esperança. Então, resumindo, se fica uma frustração, fica, Jorge, fica porque quantas vezes a CIB foi, e eu junto, a Florianópolis, a Navegantes, a Itajaí, mesmo aqui em Blumenau, em reuniões de cobrança e promessas eram feitas. Não, vai andar, e aí tu voltava de lá, dava entrevista para ti, dava entrevista para outros veículos, agora vai. Mas eles de novo estavam fazendo de conta que entregavam. Então isso deixa a gente um pouco triste, mas não é por isso que a gente vai desistir, né, Jorge? Nunca. Não vamos nos entregar. Nunca, né? Tem que desenvolver aí essas obras, porque essas regiões, elas dependem da infraestrutura, né? Muita gente fala, né? Se o governo fizer o papel dele, que é dar a infraestrutura, o resto por si próprio se desenvolve, sim, né, sim, presidente? Sim. Eu estava escutando agora a entrevista do deputado Napoleão, falando sobre as obras paradas aqui na cidade e na região, né? Ele está fazendo um excelente trabalho. Ele já fez um book com fotos, com passagem, com quanto já foi pago e tal, e isso precisa continuar, né? Semana que vem são 6 meses, na outra semana, desse governo que está aí, e está na hora de dizer a que veio, né? Tanto o estadual quanto o federal. Então, vamos andar. Nós, na nossa vida, não podemos parar 6 meses com nada. Eu vou parar 6 meses de trabalhar, eu vou viajar, eu vou mudar de emprego só por 6 meses, ou eu vou sair de casa da minha família por... Não existe isso. A vida continua, um dia após o outro, e o governo parou 6 meses, mesmo fazendo a transição, depois da eleição, tudo isso tem que continuar. Continuando em junho já vai ser tarde, Jorge, porque muita coisa pode ter estragado. Uma obra, seja na nossa casa, seja uma obra pública, ficou 6 meses parado, a gente sabe como é que é o recomeço ou a retomada, né? Vamos aguardar que em junho as coisas voltem. E aquele custo já não é mais o mesmo, né? Já não é mais o mesmo. Então isso quer dizer que muita empreiteira vai entregar a obra não concluída porque os recursos que haviam antes já não dão mais conta do serviço agora. E aquilo que estava pronto pode ter se estragado, né? Se deteriorado. Tem tudo isso, né? Para a gente ver o tamanho do problema que é. Isso, o tamanho do problema que é. E nós aqui temos várias obras desse plano 1000 que iniciaram e estão paradas aí. Eu falo muito daquela ponte ali da Praça do Estudante, né? Sim, que é uma que a gente, visível, a gente passa e vê, está tudo parado. Isso mesmo. Né? Tá lá a estrutura lá do fundamento e o resto tudo parado. Falando nisso, o senhor teve muito nesse período, muito contato com políticos aqui. A gente está falando do Napoleão, a gente tem esse início de nova legislatura lá na Assembleia Legislativa, com 4 representantes, né, aqui em Blumenau, um a mais do que na última legislatura, e em princípio, né, 4 deputados que trabalham unidos pelas causas aqui da nossa região, pelo menos nesse início, tomara que fique até o fim assim. Então, o que já mostra como é importante essa união de forças para a gente conseguir não só a liberação do Plano 1000, mas a liberação de recursos para o complexo da Polícia Civil, que a gente teve audiência pública ontem, e por aí afora de promessas que a gente recebe e que não saem do papel com relação ao governo do Estado. Como é que foi para o senhor essa convivência mais de perto, mais íntima, digamos assim, com a classe política do Estado? Nós tivemos na eleição, né, Jorge, não sei se você lembra, a CIB, junto com as demais entidades aqui, até do Vale como um todo, lideramos uma campanha, o seu voto no Vale é o voto que vale mais, e conseguimos 3 deputados federais, conseguimos eleger, não só nós, logicamente, a comunidade e Sim. a população votou, e 4 estaduais, como você falou. Foi uma campanha legal, a gente realmente conversou antes da eleição com 90 candidatos,
foi exaustivo, foram conversas boas com todos eles e conseguimos eleger 7 representantes aqui da nossa região, para ficar só aqui no Vale. E essa relação com eles sempre foi muito boa, muito tranquila, né? Como eu te falei, alguns prometem, falam aquilo que a gente quer escutar e depois não cumprem, mas as esperanças foram renovadas. Esse quarteto de deputados estaduais que a Blumenau elegeu, né, estão muito próximos da comunidade, estão sempre por aqui, isso é muito bom, e tem levado as nossas demandas de todos os segmentos. Tem levado, a gente tem conversado com eles, já trouxemos eles na ACIB junto com as outras associações das cidades vizinhas e mesmo da cidade. A ACIB com CDL e AMP estão muito próximas, com muita parceria, isso é muito bom. Mostrar essa unidade para eles também é bom, que a gente está pensando. As dores são as mesmas, né? As cobranças são as mesmas, né? Então, foi boa a relação com os políticos, como deve ser, educada, com cobrança. Se for para ser uma cobrança mais dura e mais forte, que seja a portas fechadas, né, Jorge? Isso tem que ser, né? Elogie em público e cobre no privado, né? A gente tem agido assim, não adianta querer bater ou chamar atenção para si, xingar todo mundo. Não é assim que eu gosto de trabalhar, né? Eu tenho uma relação muito próxima e muito boa com todos eles. E a política local, a Câmara de Vereadores, presidente? Algumas ações que foram criticadas até pela ACIB, né? Como é que está esse relacionamento? Eu vi que o vereador Ito questionou também benefícios para a ACIB em represália a uma ação da ACIB pelo aumento do número de assessores na Câmara de Vereadores, né? Como é que é esse relacionamento com a política local, com os políticos locais? Na verdade, a ACIB liderou o manifesto, sim, porque, de novo, os vereadores, né, numa canetada, já não cabe naquele prédio onde eles trabalham se todos os assessores forem lá no mesmo horário. Já tem 2 turnos. Trabalham das 7 às 1 e da 1 às 7, porque não cabe todo mundo. Mesmo assim, eles botaram mais um assessor, né, com salários altos, gastando quase 3 milhões de reais por ano, mesmo com toda a cidade se posicionando contra. Então, na verdade, parece que os vereadores estão do lado da sociedade ou do lado dos eleitores, não todos, mas alguns deles, no ano de eleição, né, Jorge? Fora a eleição, é como eles querem e não como a cidade quer. A gente entende isso, respeita. As próximas eleições de 2024 estão aí de novo, né? Toda essa movimentação, com certeza, já é para se perpetuar no poder, né? É uma profissão ser vereador e está tudo certo, cada um tem que defender a sua, só que com dinheiro do seu bolso, não com dinheiro do contribuinte, né? Eu tive uma conversa com um desses 3 vereadores aí que liderou esse processo e a pergunta para ele foi: e se o dinheiro fosse seu? Se a empresa fosse sua, você faria esse investimento ou essa despesa? E aí ficou sem resposta, né? Na verdade, o valor é alto, é caro, né? Eu acho que o salário do vereador é baixo, pela responsabilidade que eles têm no município. Mas eles não precisariam ter essa quantidade de assessores a esse custo. Eles poderiam ser melhor remunerados, entregar mais, ser mais vigilante, acho que é a função principal, ajudar a controlar, ajudar a fazer gestão no executivo, principalmente controlando as contas. E para isso, porque se eu for contratar na minha empresa um profissional com a responsabilidade que eles têm, certamente o salário será maior do que eles ganham. Só que ele não terá lá na minha empresa essa montoeira de assessor, então vai precisar entregar mais. Então, eu acredito que deveria ser maior o salário deles, mas com uma estrutura menor, fazendo com que eles entreguem e trabalhem mais. Que no final das contas, o bolo seria menor de despesa, né? Porque entregando mais, trabalhando mais, né? Mas cada um sabe o que faz, a ACIB já se posicionou. Eu não quero voltar a esse assunto polêmico, também não vou discutir, respeito a posição de cada um deles, mas a cidade está vigilante, né? Eles estão falando em próximos passos, que querem aumentar o tamanho da Câmara,
para 23 vereadores, para 19. Uns falam em 19, outros falam em 23. Deve entrar em discussão. Deve entrar em discussão. De novo, já posicionando sobre a CIB, que ainda sou presidente, estou presidente, nós somos contra esse aumento de vereadores. Porque, num primeiro momento, eles alegam que não vai aumentar as despesas, só que isso não é acreditar, não dá para acreditar, né, Jorge? Porque basta uma canetada e cada um tem um assessor, cada um tem um carro, cada um tem um motorista, cada um tem um celular, cada um tem... Hoje o celular é barato, mas é despesa. Né? Tudo é despesa. E essa despesa é uma rua que deixa de ser feita, é uma creche que deixa de ser feita, é um professor que deixa de ser contratado, é um pedagogo que deixa de ser contratado para uma escola para acompanhar uma criança especial, que às vezes precisa, né? Tem até lei para isso. Então, todos esses gastos extras com vereadores, não só de vereadores, mas da máquina pública como um todo, a cidade precisa estar muito vigilante. Se aumentar para 19, né, se essa discussão for adiante e aprovada, e aumentar para 19, por exemplo, que é o mínimo lá que se fala no momento, já seriam 4 vereadores a mais e 16 assessores a mais, né? Então o custo aí já é significativo. Imagina se for para 23, né? Como não aumenta aí todo esse custo. Presidente, como é que o senhor entrega a associação à nova presidente, né, no final do mês? A cada presidente que sucede um ou outro, sempre entrega a associação mais vibrante, né? Assim como eu recebi do Lombardi, uma associação forte, parruda em todos os sentidos, da mesma forma eu entrego para a Cristiane. Acho que esses 2 anos também não deixam a gente ficar cansado, entrega um time motivado, uma associação renovada, estamos quase concluindo até uma reforma na parte civil, na parte física da associação, com novas salas, com um novo mobiliário, tudo isso deixa a associação mais forte e mais renovada. Né? Temos 30 núcleos na associação, Jorge, é a associação em Santa Catarina que tem maior número de núcleos e denucleados. Para mim, os núcleos são a cereja do bolo da associação, o envolvimento, a parte de treinamento dos núcleos, a parte de resolução de problemas coletivos. É muito importante. Você tem os núcleos de rádio são um exemplo. Até a rádio aqui vai fazer parte, né? Já conversei com o Rafael e a rádio vai fazer parte. Os núcleos de rádio sempre estão se reunindo na CIB, porque apesar de serem concorrentes no mercado, em muitos temas são parceiros e há problemas comuns, as dores são muito parecidas. Os problemas são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Então, eles sentam lá na associação e lá discutem os seus problemas, sempre com uma coordenação, um tutorial da associação. Isso é muito bom e assim vale para mecânicos, assim vale para inovação, assim vale para controladoria, assim vale para... Agora um novo núcleo de imobiliárias, corretores de imóveis imobiliárias, já começou forte, começou grande, com eventos a cada 15, 20 dias na associação. É muito legal, é muito bom ver a associação de novo, porque na pandemia deu uma tristeza, né, Jorge? Todos os lugares vazios, abandonados, agora a associação tá de novo bombando e é essa associação que eu vou passar para a Cristiane e para o Osnildo no dia 29. Como é que foi essa experiência de comandar uma das principais entidades empresariais do Estado, né? E essa experiência impactou no quê? Na vida profissional do senhor? Tem uma empresa, toca uma empresa, né? E na vida pessoal também, né? Porque não tem como não impactar, né? Jorge, ser presidente da CIB para mim foi um presente. Eu, quando fui convidado lá atrás pelo Amaral e depois para ser diretor e depois pelo Lombardi para ser vice, para mim foi um presente. O conhecimento da cidade, das demandas da cidade, o conhecer gente diferente, para mim foi realmente impactante. É desafiador tocar a empresa e a associação demanda muito tempo, muitos compromissos, tem muitos eventos, a associação participa de muitos conselhos na cidade e alguns deles é o presidente que se faz presente, então é desafiador, mas o aprendizado foi bom, fiz muitas amizades, muitas novas amizades, né? Estou saindo realizado pelo que no começo, quando tu aceita, dá um frio na barriga, mas por tudo que eu consegui fazer, que eu estava disposto a fazer,
sai, eu acho, com dever cumprido, missão cumprida. E na vida pessoal, dentro do possível, sempre procurei conciliar, porque a grande maioria dos eventos da CIB acontecem no horário comercial. Então, se eu não estivesse na CIB, estaria trabalhando. Eu diria que na vida pessoal também somou. Nesse período também fiquei vovô, nasceu minha neta Laura. Então, eu chamo de sobrevida. É uma sobrevida, é verdade, é uma alegria. Então, quando entrei na CIB, não era, né? E estou saindo de lá com a família maior e com muito mais alegria. E qual é o planejamento para o futuro, presidente? Também se dedicar muito à minha empresa, a Blumenau Iluminação, né? Que o mercado não está fácil. Eu continuo muito próximo da associação, eu assumo agora a presidência do Conselho Deliberativo, são mais 2 anos no mínimo, né? Enquanto a Cris for presidente, nesse primeiro mandato dela, eu fico como presidente do Conselho. Então, no mínimo uma vez por mês estarei lá, Jorge, na associação, e acho que mais vezes porque vou sentir saudade, sim, da CIB. Aliás, já estou, mesmo indo lá sempre. É um laço difícil de romper. Há alguma chance do senhor aparecer no cenário político futuro ou não? Tinha certeza que essa pergunta viria, Jorge. Mas as pessoas em evidência, né, estão sempre aí, os partidos sempre estão ali, né, perto, convidando. Eu gosto de política, gosto de ler sobre política, gosto de me envolver na política. Eu digo que eu estou na política desde 1976, quando meu pai foi candidato a vereador aqui em Blumenau. Infelizmente, na época, não se elegeu. Eu tinha 14 anos, eu era muito jovem, mas desde lá comecei, fiquei muito próximo, trabalhei numa empresa que se envolvia muito na política, que era a Companhia Hering, né? Estava sempre próxima, então meu pai também. Então eu gosto de política desde sempre. Mas eu gosto mais de bastidor de política, Jorge. Não vou para a linha de frente, não serei candidato, mas quero estar próximo sempre, próximo dos partidos, próximo dos políticos. Acho que a sociedade não pode se esconder. Nós temos, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver muito, sim. Os políticos precisam da nossa cobrança, isso os motiva, precisam da nossa vigilância e também, às vezes, precisam do nosso elogio, né, quando merecem, né? Então, acho que vou ficar próximo até pela associação, pela CIB, mas não na linha de frente. Não serei candidato, não. Isso não passa pela cabeça do senhor hoje? Não passa pela minha cabeça. Tá certo, né? Como é que o senhor avalia esse momento que o Brasil está passando? A gente teve a mudança de governo, havia muita expectativa, né? Já vamos aí para 6 meses de novo governo, tanto no Estado quanto no governo federal. O senhor acompanha muito as questões políticas, tudo que vem acontecendo. Eu costumo falar aqui que, infelizmente, a gente tem... entra um governo querendo acabar com o que estava antes, né? A gente viveu isso antes, está vivendo isso agora de novo, né? Há uma maior preocupação em exterminar o que estava do que tocar a bola para frente, parece. Não sei se o senhor concorda comigo, mas como é que o senhor está vendo essa situação? Falar do governo federal, né, Jorge? Eles estão há 6 meses praticamente no poder, olhando pelo retrovisor. Exatamente o que você falou. Eles estão olhando para trás. Eu não sei que é essa cultura que se instalou da exterminação do passado, né? Todo dia se fala no governo anterior e não se tira o olho do retrovisor. Vamos olhar para frente? Vamos trabalhar, o Brasil precisa, né? A inflação está aí na nossa porta. Se nós bobearmos, a nossa região ainda é uma ilha, mas fora daqui o desemprego já está começando a bater. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de trabalho, renda, segurança e não ficar olhando pelo retrovisor e falando todo dia do ex-presidente ou do governo anterior. Santa Catarina não votou nesse presidente que se elegeu aí. Mas ele agora é presidente de todos nós. Nós temos que torcer para que ele faça um bom governo, né? Se vai fazer, o tempo dirá. Mas nós temos que torcer, temos que trabalhar, né, Jorge? Fazer a nossa parte bem feita e torcer para esse governo dar certo. E aqui no Estado, poderia ou deveria ser uma continuidade. Mesmo que o ex-governador disputou a eleição, tudo, mas nós tínhamos um governo de direita, continuamos com um governo de direita. A linha é muito parecida. Mas como a gente falou no início da entrevista, estamos 6 meses de ainda procurando se ajeitar no governo e as obras estão paradas. E 6 meses é bastante tempo.
Até como o próprio deputado Napoleão falou, né, o governo está iniciando, então tem que dar um tempo para botar a casa em ordem, mas meio ano já é tempo suficiente, né? Isso, exatamente. Ele vai ter 8 semestres para trabalhar, né? 4 anos, 8 semestres. Um já foi, né? Um já foi, né? Um já foi. São mais 7, né? Então vamos trabalhar, né? Nós, Santa Catarina, a Blumenau votou forte nesse governo que está aí, né? Acreditou nele, né? No segundo turno principalmente, mas no primeiro turno também. Ele foi um dos mais votados aqui na região, se não foi o mais. E estamos esperando a visita dele, estamos esperando que ele venha na posse. Foi convidado, mas não confirmou ainda, né? E a visita dele politicamente. Blumenau quer uma prestação de contas, o Vale do Itajaí quer uma prestação de contas do governador que está aí, né? Ele esteve, há 2 semanas atrás, ele esteve numa disputa de pênalti entre famílias lá em Salete. Um evento importante. Salete merece a visita do governador. Em Blumenau ele não veio ainda, né? Ele veio no incidente lá da creche e não veio mais. Ele precisa vir a Blumenau, ele precisa prestar conta. A quantidade de votos que ele fez aqui, né? Nós temos deputados da base aqui, temos um senador muito próximo aqui em Itajaí, que também precisa vir sim. Ele está indo bastante para o oeste, está tudo certo, o oeste também precisa. Mas o Vale do Itajaí, né, é o maior PIB de Santa Catarina. E falando de infraestrutura, é uma das regiões mais deficitárias, seja no âmbito federal ou âmbito estadual. Então nós precisamos que eles estejam próximos da gente. É isso aí, presidente. E o Vasco, presidente? Isso não tem solução. Isso, né? Não tem solução. Acho que vamos esperar que os nossos netos ou as nossas netas, né, vejam ganhar alguma coisa, porque está difícil, né, presidente? Está difícil. Presidente, obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Ok, muito obrigado pelo espaço, Jorge, e bom dia. Eu conversei com Renato Medeiros, empresário, presidente da Associação Empresarial de Blumenau. Fizemos aí um balanço do mandato à frente da ACIB.